Oi pessoal, boa noite. Como estão vocês nessa quarentena forçada que nós estamos em casa, né? É um tempo novo onde a gente está aprendendo a ficar mais resguardado dentro da nossa casa, com a nossa família, os nossos filhos, nosso marido, ter um contato diferente, né? Mais intenso e não poder sair muito pra rua, né? Temos que ficar aqui em casa. E eu decidi trazer para vocês hoje uma receita de um pão de forma. É um pão que a gente pode fazer para consumir no nosso dia a dia. É uma receita bem prática, onde você pode variar bastante. Pode ser feita integral, pode ser feita com farinha de trigo branca, você pode acrescentar aveia, linhaça, flocos do que você gostar, flocos de quinoa, flocos de amaranto, farelo. Você pode enriquecer muito esse pão. Você pode colocar grãos, sementes, ele fica muito gostoso. Pode se colocar também ervas, né? Podemos usar alecrim, hortelã, manjericão, orégano. Fica muito saboroso e você dessa forma, cada vez você acaba tendo um pão com um sabor diferente. E assim você varia e não cansa do sabor do pão. Eu vou mostrar para vocês, eu assei alguns pães ontem. Olha que lindo. Esse daqui eu coloquei por cima gergelim negro. Depois de preparar os pães, por eles serem caseiros e não terem nenhum tipo de conservante, o ideal é a gente conservar sempre num saquinho, para ele não perder umidade. Nós estamos aí em São Paulo, eu nem sei dizer há quantos dias que não chove. E tá muito seco o clima, então é sempre bom guardar ele assim, embalado num saquinho. Eu fiz esse também com o gergelim branco, para ficar um pouquinho diferente, né? Eu dividi a receita em dois, e parecem um pão diferente, né? Olá, Renata, que bom que você conseguiu vir. Dilma, prazer ter vocês aqui. A Renata não conseguiu estar aqui na última aula, mas você pode acompanhar a aula do filé de frango à milanesa no Face, tá lá na minha página, tá? E eu fiz um outro numa forma maior, que eu vou mostrar depois pra vocês as formas. Aqui eu tenho só metade dele. Olha o tamanho em relação a esse outro, né? Eu fiz ele, a gente já consumiu uma parte aqui em casa. Eu vou abrir pra vocês darem uma olhada. A gente deixa fechadinho para ele não ressecar. Olha que textura que tem esse pão. Olha a altura dele, ele nem coube na forma. Eu coloquei aqui em cima sementes de girassol. Essas são sementes de girassol. Ele é super fofinho, olha. Foi feito ontem, né? Então, embaladinho, assim, bonitinho, ele tem uma validade bem bacana, tá? Eu vou deixar ele fechadinho, mas no final da aula eu mostro ele pra vocês novamente. Opa! Vou deixar eles aqui e vamos começar com os nossos ingredientes. Eu vou passar pra vocês os ingredientes, tá muito quente hoje aqui. Então anotem aí, eu vou deixar depois na descrição do vídeo dos ingredientes que nós precisamos para fazer esse pão. Esse pão eu aprendi há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu tô até fazendo uma homenagem hoje à minha professora Marlene Matos, Margarida Matos, que foi ela que me ensinou a sovar o meu primeiro pão. Foi com ela que eu aprendi. Eu fiz um curso bem intensivo de um dia, foram 8 horas de aula em pé. Eu nunca tinha feito um curso tão comprido em pé
e eu aprendi com ela a sovar. Foi muito engraçado porque eu tava com uma turma que eram todos jovenzinhas e tinha umas meninas que estavam com as unhas todas muito pintadas, arrumadinhas, e ela falou, tem que pôr a mão na massa, quem não colocar a mão na massa não vai aprender a sovar. E algumas não quiseram colocar a mão na massa porque iam estragar a unha. E eu achei muito bom porque eu aproveitei e sovei todas as receitas. Eu acho que nós aprendemos 8, 10 receitas e eu sovei bastante e aprendi a fazer o pão com ela. Senti o amor que ela passa lecionando e me apaixonei. De lá pra cá eu venho aprimorando, cada vez estou fazendo mais pães. Hoje eu faço com fermento natural, com levain também, depois eu vou ensinar vocês a fazerem. Hoje nós vamos fazer um pão mais básico para o dia a dia, tá? Eu vou depois deixar a lista com os ingredientes, as quantidades certinhas. Eu vou ler só para vocês verem que não tem nenhum ingrediente complicado, tá? É um ovo, 120 gramas de óleo ou meio copo daquele copo tradicional de cozinha, meia colher de sopa de sal, meia colher de sopa de açúcar, pode ser qualquer tipo de açúcar, um copo e meio de leite morno, pode ser trocado também por água, se você preferir fazer, não consome o leite por algum motivo, ou se quiser usar o leite vegetal também pode. Um tablete de fermento biológico, aquele que vem de quadradinho. Se for o de pacotinho ou em pó, é meio pacotinho, tá? De 4 a 4,5 copos de farinha de trigo, independente do tipo que for a farinha. Se for a farinha de trigo branca, se for a farinha integral, todas elas dá para fazer, tá? Esses são todos os ingredientes. Olá, Luiz, como vai você? Edna, um prazer ter você aqui, boa noite. Nós vamos dar início à massa, tá bem? Vamos lá. Vou colocar o tripé aqui, que eu acho que vocês conseguem acompanhar melhor. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar de 4 a 4 copos e meio de farinha de trigo. A gente não coloca toda a quantidade de farinha de trigo, a gente deixa uma parte. Por quê? O pão, a gente vai ter que ver o ponto dele. De uma farinha para outra, tem diferença. E se o dia tá mais seco ou tá mais úmido, também faz diferença, tá? Então, você pode medir ou em copo ou em xícara. Eu vou usar aqui, deixa eu virar mais um pouquinho. Vou usar aqui a minha xícara. Eu vou colocar 3 xícaras aqui. 2, 3 xícaras. Vou fazer um buraquinho no meio. Antes da gente preparar pão, precisa lavar muito bem as mãos, tá bem? Olá, Márcia, boa noite. Margarida, Quintal, querida, como vai você? Prazer ter você aqui. Eu vou só pegar uma colher que eu esqueci. Não saiam daí. Esqueci da colher, pronto, já peguei 2, uma maior e uma menor. Tudo bom, Márcia? Como vai você? Então, aqui nós vamos colocar primeiro todos os ingredientes que são secos. Oi, Sônia, você tá no Face do seu filho, do Luiz. Prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada. Então, vou colocar aqui os ingredientes secos. Vou colocar o meu açúcar. Vou colocar o sal. Já tá tudo medido, tá? Antes da gente iniciar uma receita, a gente deve medir todos os ingredientes. Deixar tudo aqui na bancada, medido, pra gente não se atrapalhar.
Aqui eu vou utilizar o fermento. Oi, Cláudia, boa noite. O fermento liofilizado, que é aquele fermento em pó que vem no pacotinho. Para essa receita, a gente utiliza meio pacotinho, ou se você comprar o pacote grande, são 5 gramas. Vou retirar isso daqui. Eu vou só misturar os ingredientes secos. E aqui eu vou começar a acrescentar os meus outros ingredientes. Aqui eu tenho um ovo, eu vou dar só uma misturadinha nele e já vou derramar ele aqui. Raspar bem, aproveitar tudo. Agora eu vou acrescentar o óleo, quantidade toda. Pronto. E eu vou acrescentar o leite morno, tá? O que quer dizer um leite morno? É um leite que você colocando o dedo dentro, você consegue ficar com os dedos dentro, tá? A temperatura que a gente, quem é mãe, faz mamadeira para beber. Se você quiser fazer com ele na temperatura ambiente, o dia estiver quente que nem hoje, você também pode fazer. A única diferença é que quando o leite está morninho, o fermento age mais rápido e o pão vai crescer mais rápido, tá? Aqui são 360 ml, é 1,5 copo daqueles de cozinha. E aqui eu vou misturar todos os ingredientes. Lembra que aqui eu coloquei só 3 xícaras de farinha, tá? Tá faltando de 1 a 2 xícaras ou copos de farinha. Mas esse ponto a gente vai perceber na mão, tá bem? Vocês vão acompanhar aí junto comigo e vão perceber. Os meus pães que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, eu fiz eles com farinha integral. Quando a gente vai trabalhar com a farinha integral, eu tenho ela aqui, ó. Essa é uma farinha integral, tá? A gente percebe que não deve utilizar somente a farinha integral. O pão, ele fica muito seco e muito duro. Então, o ideal é você misturar, no máximo, metade de uma farinha branca e metade da farinha integral. Vou beber um pouquinho de água. E se você quiser trocar, introduzir outras farinhas, fique à vontade que dá super certo. Oi, Michele, tudo bom, Mi? Como tá você? Tô fazendo um pão de forma, faz aí com os meus alunos, tá bom? A Michele tem gêmeos, tem um casal lindo. A Naná e o Ari, eles fazem aula aqui comigo. E ela também é técnica em nutrição, manda muito bem na cozinha. Olha, é uma massa que ficou bem pegajosa, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a acrescentar farinha de trigo até ela dar o ponto, tá bom? E aí, nós vamos sovar na bancada juntos e vocês vão perceber o ponto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar um pouco de farinha de trigo integral, para ficar uma massa bem mais nutritiva. Vou misturar um pouco. E agora é assim, a gente vai colocando a farinha aos poucos e vai percebendo quando chega no ponto. Ah, Dani, que bom que você gosta das receitas. A Dani ontem, a Cláudia Daniela Boccia, ela fez uns pasteizinhos maravilhosos, tá no Face dela. E de quarta-feira tem a live da Cláudia, da Dani. Ela é uma taróloga fantástica, ela faz uma live toda quarta-feira na página Encantos e Magias. Não percam. Acompanhem semana que vem que vocês vão adorar. E aqui precisa mais, porque ela ainda tá pegajosa. Então, eu vou acrescentando e vou misturando. Já
nós vamos ter que entrar com a mão na massa. Oi, Mariana, você já fez pão? A Mariana é recém-casada, tá casada fazem alguns meses. Faz esse pão na sua casa. Se for muito para você, você pode fazer meia receita e pode congelar também. Esse pão, você pode tanto congelar quanto modelar ele em como se fosse bisnaguinhas. Para quem tem criança, que nem a Michele, é bem legal você fazer, você pode mandar para eles no lanche, quando voltarem às aulas, ou mesmo para você ter no freezer e tá tirando aos poucos, um por vez para consumir. Sabe uma coisa que é legal também? Eu coloquei o leite aqui, você colocar, bater o leite com um pedaço de beterraba, ou com algumas folhas de espinafre, ou com um pedaço de cenoura. Ele vai dar um colorido super legal para a massa. Você pode até dividir a massa em algumas partes e fazer cada parte com uma cor. Aí você bate o liquidificador e mede os 360 ml e faz ele de beterraba, de cenoura, de espinafre, de brócolis, do que você gostar. Eu fiz o outro dia um pão com pitaia rosa. Ele ficou pink, inacreditável. Aqui, agora já não tem jeito, tem que ir na mão, tá? Eu vou pegar uma tigelinha pra ficar com a farinha mais fácil de mexer. E agora, a massa já começou a ficar bem pegajosa, não dá mais pra gente misturar com a colher. Então, eu vou colocar assim em volta, tá vendo? Bem em volta, e vou começar a amassar a massa. Que ainda vai bastante farinha. Já vou começar aqui uma sova dentro da bacia, tá? Colocar mais farinha. Tem um utensílio que ele é muito legal, que ajuda bastante a gente para sovar pão. São umas espátulas. Eu vou mostrar para vocês. Eu separei 3 espátulas aqui para mostrar para vocês. Elas ajudam bastante a gente soltar o pão aqui da bancada, da bacia. E essas espátulas você encontra em lojas de artigos para confeitaria ou panificação bem facilmente. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Eu comprei as minhas numas lojas de material de construção. E tem também essas espátulas e você paga muito mais barato, tá? Já já vou mostrar pra vocês. Só vou sovar aqui mais um pouquinho. Raspar bem tudo que tem na bacia. Mais um pouquinho. Você pode sovar a massa no tampo no mármore da pia, naquela pedra. E se você não quiser, você pode fazer na mesa também. Você pode, dependendo do material da sua mesa, você pode colocar um plástico, daquelas toalhas plásticas, que elas não ganham desenho nem cor, porque aquela cor ela solta na massa. É experiência própria, viu? Não vale a pena. Então, procure uma branca, transparente, ou bege, alguma cor clarinha, para você ter certeza que não vai soltar na sua massa, tá? A minha massa já tá num ponto de começar a sovar mais. Então, eu vou passar ela aqui pra bancada. E vou tirar o excesso de pedacinhos que ficou na minha mão. Quando a gente faz uma massa, vou colocar ela aqui numa outra vasilha. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ela tá aqui. Quando a gente faz massa de pão, a gente fica cheio de pedacinhos nas mãos, né? A gente não pode fazer isso em cima da massa do pão, porque a gente tá fazendo uma esfoliação na pele da gente. E todas as células mortas, elas vão entrar dentro da massa do pão, tá?
Então, quando você já sovou a maior parte e ficou com a massa colada nos dedos, nas unhas, você tire numa outra vasilha, como eu tô fazendo aqui. Não vai fazer esfoliação de células mortas no seu pão, que não vai ficar legal, tá? Agora eu já tirei o excesso. E agora o que eu vou fazer? Vou abrir espaço aqui. Essa minha bancada eu já higienizei. Como a gente higieniza antes de trabalhar com massas que vão ser abertas? Você pega um borrifador, coloca metade de álcool, metade de água, dá uma borrifada, passa um papel toalha ou um paninho limpo, aguarda secar ou passa um outro para secar e pode abrir a sua massa. Eu vou mostrar até que ponto que você tem que sovar, tá, Sônia? Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui. Vocês conseguem me enxergar aqui? Conseguem. Vou colocar a minha massa. E vou começar a sovar, tá? E sempre que precisar, eu coloco um pouquinho mais de farinha, sem acrescentar muita farinha, tá? A gente sova com essa parte aqui da mão, ó. Eu vou mostrar pra vocês devagar como é feita a sova, tá vendo? Ela vai e volta. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui pra vocês verem. Olha, eu vou e volto, vou e volto. É como se eu estivesse empurrando a massa, tá? Vamos lá de novo. Eu vou e volto, eu vou e volto. E vou virando ela. Vou e volto. Oi, minha professora querida Margarida Matos. Um enorme prazer ter você aqui. Tô até emocionada. Essa aula é em sua homenagem. Você me ensinou a sovar o meu primeiro pão e despertou em mim um amor pela panificação. Muito grata. Um enorme beijo para você. Uma honra ter você aqui na live. Obrigada. Vamos lá. Aprendi direitinho, fui uma boa aluna, né? A gente não pode colocar muita farinha, como falou a professora, porque senão a massa vai ficar dura. Os utensílios que eu falei para vocês, que eu gosto bastante para soltar a massa da bancada, são esses aqui. São umas espátulas, tá vendo? Essa é a minha favorita, ela é bem molinha, eu comprei numa loja de material para pedreiro. Essa eu comprei numa confeitaria, eu paguei os olhos da cara. E essa é de fazer rejunte, passar massa corrida, todas elas servem, tá? Eu vou usar essa, ela ajuda bastante a soltar a massa. E tem gente que gosta de sovar com essa espátula, tá vendo? Também dá pra sovar com ela. Mas ela é muito boa porque, ó, ela solta da bancada. Tá bom? Rosângela, boa noite. Ah, eu mandei pra você. Mandei pra você mensagem da live. Não faz mal. Se você perdeu o comecinho, depois você assiste. Vai ficar na página do Face. Assim que acabar a aula, eu vou postar todos os ingredientes com as quantidades, tanto em peso quanto em medida caseira, para vocês poderem fazer, tá bom? E vai sovando. Se você tem filho, marido, esposa, quem tiver em casa e você quiser, peça ajuda, tá bom? Para ir sovando essa massa. Agora, a gente precisa de mais ou menos uns 10 minutos de sova. O meu marido, ele é um atleta amador, né? Douglas Ciccone, se você estiver me assistindo, dá um oi aí. Ele nada, agora na quarentena ele não pode nadar, lógico, tem que ficar em casa, né? Mas ele nada, então ele tem a parte superior bem desenvolvida. E
ele sova o pão muito mais rápido que eu, né? Porque ele tem muita força. E agora a gente vai ter que sovar até ela chegar no pontinho. Se precisar, a gente coloca... É uma pitadinha de farinha que a gente coloca. Oi, Débora! Você perdeu o início, não faz mal. Depois você volta, o vídeo vai estar lá, tá bom? E nós estamos fazendo um pão de forma, porque os pães que vêm em saquinho, eles estão cheios de conservantes, cheios de aditivos, cheios de produtos que não são benéficos para a nossa saúde. A gente está numa época... Opa, vou tirar essa colher daqui que eu não vou usar. A gente está numa época que a gente tem que olhar para o que a gente come, né? Então, vamos fazer um pão caseiro, que é muito fácil de fazer. É outro sabor. É uma delícia você ter o cheiro de pão em casa. Esse pão de forma, ele dura até 7 dias. Se você tiver num lugar onde o clima tá muito quente, você pode guardar ele também na geladeira. Você pode fatiar ele depois que ele tiver frio. Olá, Elisa, boa noite, seja bem-vinda. Você pode fatiar ele bem fininho. Eu vou fatiar ali para vocês. Vocês vão ver como é possível fatiar ele bem fininho, até mais fino que algumas marcas de pão de forma. E você coloca ele num saquinho, armazena ele fechadinho, para ele não perder umidade, e você vai consumindo. Você pode colocar na torradeira, você pode comer ele fresquinho, do jeito que ele fica. Eu não ponho na torradeira, eu acho que pão caseiro, não sei, eu gosto, adoro sentir o cheiro dele, né? E às vezes eu faço muito, que nem ontem eu fiz alguns para mostrar para vocês. E agora vai sair mais 2 aqui, ou um grandão. E então vai ficar bastante pão. Como a gente não tá recebendo visita, então às vezes fica um pouco. Eu vou compartilhar com quem eu puder. E vou congelar também para estar consumindo depois. Eu acho que a minha sova já tá quase no ponto. Vou dar uma olhadinha. Como que a gente faz? A gente faz uma bolinha, gira ela, ó. Vou fazer devagar, tá? Faz uma bolinha e gira ela. Põe um pouquinho só de farinha aqui embaixo e gira ela. Aí a gente vai apertar. Ela tem que voltar. Eu vou apertar de pertinho pra vocês verem. Ó, eu vou apertar aqui. A massa tá demorando pra voltar. Então, eu preciso sovar mais um pouco. Porque eu ainda não soltei todo o glúten. E o glúten, que é o que vai fazer com que o pão cresça. Tá? Então, já que a academia tá fechada, vamos fazer a academia aqui. Vamos deixar os braços bem musculosos, bem fortes, né? Vamos sovar mais um pouquinho. Ela tá quase no ponto. Percebe que ela já não gruda na mão, ó, né? Ela já tá com bastante elasticidade. A gente vai sovando e ela vai ficando mais elástica. Vamos ver agora. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho, tá? Olha aqui. Ela já tá voltando, ó. Vou sovar só mais um tantinho. O que a gente acrescenta de farinha na bancada é um mínimo. Se a gente colocar muita farinha, a massa fica muito dura, tá bom? E não fica gostosa. Quanto mais levinha for, mais gostosa ela vai ficar. Então, não abuse. Oi, Elisa, não abuse da farinha, tá? Sovar um pouquinho com a esquerda, porque o ano passado eu rompi o tendão, né?
do ombro direito e eu acabo esquecendo, acabo sovando demais com a mão direita e não posso. Vamos ver agora, fazer a minha bolinha. E vamos ver como que ela tá. Olha aí. Ela já tá voltando, tá vendo? Ó. Ela já volta mais. Então, depois que a sua massa já pegou a liga, você já trabalhou o glúten dela, ela tá soltando bem. O que que você vai fazer? Eu gosto de deixar a massa descansando alguns minutos, só para ela uniformizar e descansar um pouquinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou polvilhar um pouquinho de farinha. E eu vou colocar a minha massa aqui, enquanto eu limpo um pouco as mãos, eu vou deixar a massa descansando. Vocês já devem ter ouvido falar que a gente cobre a massa para ela crescer, né? A gente cobre a massa por alguns motivos. A massa vai crescer coberta ou não coberta. Da mesma forma ela vai crescer. A gente cobre para evitar que caia qualquer sujeira, que um inseto pouse aqui. E também para fazer um abafamento, para ficar mais abafado e ela acaba crescendo mais rapidamente porque fica um pouquinho mais quente, tá? Eu deixei um paninho aqui, molhado, para eu tirar o excesso de farinha e poder trabalhar a massa para abrir ela com o coco. Tá gostando, Sônia? A Sônia faz um pão de mel maravilhoso, que tem um segredo que eu não vou contar, vocês vão ter que comprar o pão de mel dela, para vocês verem qual que é o segredo. E vou beber um golinho de água. Vou deixar a massa aqui só uns 2, 3 minutos, tá bom? Enquanto eu passo algumas informações pra vocês. Vou deixar um pouquinho de farinha aqui, porque eu vou abrir a massa pra mostrar como que a gente coloca a massa na forma, tá? Essa massa, ela vai render, essa receita vai render 2 pães de meio quilo, ou um pão de 1 quilo, ou um monte de bisnaguinhas. Você que vai decidir o que você quer fazer com o seu pão, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês os formatos que eu assei. Olha, essa receita que eu tô passando pra vocês, ela dá 2 pães de meio quilo, tá? Eu vou abrir aqui, eu deixo fechado, eu fiz esses pães ontem, a gente deve deixar sempre fechado numa embalagem, para que não perca a umidade. O clima tá muito seco e o pão desidrata. Olha que pão lindo. Esse eu coloquei sementes de gergelim preto, olha como ele tá fofinho, olha esse pão, não vou deixar cair em cima da massa, super fofo, tá? Então, ele rende 2 pães desse tamanho, ou um pão grande de 1 quilo, que eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz ontem. Mas eu vou tirar minha massa aqui, porque já caiu um gergelim em cima. E a gente ainda vai abrir a massa. Vou colocar ela um pouquinho pra cá. Esse, eu fiz 2 receitas. Esse a gente já consumiu metade. Olha o tamanho desse pão. A forma veio até aqui. Coloquei numa forma que era pequena, ele cresceu. Olha como ele é fofo. Deu vontade, Dani? Faz aí pra você. Esse eu coloquei semente de girassol. Esse é meio pão. Olha o tamanho. Que eu tô pegando ele com as minhas mãos. Ele vinha até aqui, ó.
tá? Eu vou mostrar pra vocês a forma e vou mostrar pra vocês, vou passar também os tamanhos pra vocês poderem fazer. Se não tiver essa forma, pode fazer em qualquer forma. Até uma forma de bolo de buraco no meio, você pode assar o seu pão, tá? Em qualquer assadeira, em qualquer tabuleiro dá certo. Essas aqui são as formas que eu utilizei para fazer os pães de meio quilo. Eu vou anotar depois para vocês, mas elas medem 20 centímetros por 9 e 7, tá? Então, aqui, se você fizer nessa forma, vai dar 2 formas de pão. Você pode fazer elas diferentes, colocar girassol em um, colocar gergelim na outra, tá? E agora eu vou mostrar a forma de pão de forma, que ele dá um pão enorme, grandão. É essa forma aqui, ó. Ela vem com a tampa, que você pode colocar a sua massa para crescer aqui dentro e você pode deixar com a tampa. Então, você não precisa do pano, não entra sujeira, você não precisa lavar o paninho depois, tá bom? Fica bem resguardado e eu costumo deixar em cima do fogão. Eu ligo o forno um pouco antes e aí eu desligo, e aí eu deixo ela aqui dentro da forma com o forno desligado, ou já vou pré-aquecendo o forno. E aí o calor do forno que sobe, ele acelera o crescimento da massa do pão, tá bom? Hoje nós vamos fazer na forma pequena, porque assim eu vou abrir 2 massas, 2 vezes a massa, para vocês poderem acompanhar. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ah, a Dani vai fazer, não tenho a menor dúvida. A Dani é uma cozinheira de mão cheia, cozinha muito bem. Olha, a massa já deu uma descansada, olha como ela tá, bem fofinha. Poderia até ter sovado mais um pouco, tá? Que assim ela ia voltar mais rapidamente. Mas eu não vou ficar segurando vocês, que não é esse o intuito. Olha que massa linda. Eu tenho aqui aproximadamente 1 quilo de massa de pão, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 2, porque eu vou fazer 2 pães. Essa espátula, ela é boa também para cortar. Compre, vá numa loja de material de construção e procure essa espátula molinha assim. Não sei se é de silicone, não sei do que é, mas ela é maravilhosa, tá? E vai te ajudar bastante. Prontinho. Aqui eu tô com meia massa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar as 2 formas. Ai, hoje o clima tá muito seco. Eu vou untar com um pouquinho de óleo. Eu vou pegar um papel ou um pincel, ou com a mão mesmo, e vou espalhar o óleo em toda a forma. Vou fazer igual na outra. Se você quiser... Gostou a espátula, Margarida? Ela me ajuda muito, viu? Ela é bem gostosa de trabalhar. Pronto. E agora eu vou colocar um pouquinho de farinha e vamos untar bem. Polvilhar bem essa farinha, espalhar ela bem, para a forma ficar bem untada. O excesso a gente retira, tá? Olha aqui. Agora eu vou fazer na outra. Vou jogar um pouquinho de farinha. Vou espalhar bem e vou retirar o excesso. Isso vai garantir que o seu pão não vai colar na forma, não importa a forma que for, tá bom? Vou deixar elas aqui no cantinho, que eu acho que elas não vão atrapalhar. Vou retirar aqui. Assim eu posso deixar as 2 forminhas aqui. Então, uma coisa que eu aprendi, que foi bastante difícil para os alunos,
no curso que eu fiz com a Margarida, é que às vezes a gente abre a massa desse tamanho e a nossa forminha é desse tamanho. Então, o que a gente faz? A gente vai começar a abrir com o rolo e vai medir para que tenha mais ou menos o tamanho da massa, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas não pode ser 1,5 ou o dobro, porque aí a massa não vai caber, tá? Então, eu gosto de trabalhar com esse rolinho, é um rolinho que é usado muito na confeitaria, o pessoal utiliza bastante para abrir pasta americana, eu gosto de abrir a massa com ele. Já me acostumei, eu tô abrindo assim meio que na diagonal para ficar de frente para vocês, tá? Olha como a massa tá macia. E aí eu vou abrir, deixar ela bem fininha. E vou medindo, ó. Ainda posso abrir mais um pouquinho. Aqui, quando a gente abre massa, ela sempre fica redonda. Então, a gente vem assim na diagonal, ó. Pra ela ficar retinha. Aqui, ó. Tá? São os macetes que eu aprendi com a professora. Né, professora? Foi um curso delicioso que eu fiz. Muito importante na minha formação. E foi um privilégio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a enrolar a massa. A massa tem que ficar bem apertadinha. Se ela não ficar apertadinha, vai ficar aquelas bolinhas de ar que a gente vê às vezes no pão de forma, no panetone. A gente não vê os buraquinhos, a gente não quer os buraquinhos. Então, a gente vai enrolando, deslizando a massa. Esse pontinho preto é um gergelim do outro pão que colou. Com delicadeza, a gente vai rolando até virar um rolinho. Eu vou levantar para vocês verem, tá? A parte da emenda vai ficar sempre para baixo. Então, ó, a minha forma tá aqui. A parte da emenda para baixo. Eu vou arrumar ela na forma. Vou mostrar para vocês. Vou fazer a outra, tá? Eu vou tentar enrolar de lá pra cá, pra vocês poderem acompanhar melhor. A outra massa aqui. E vou começar a abrir a massa. Essa eu coloquei um pouco de farinha integral. Oi, Hermínia! Estamos aqui fazendo um pão de forma super saudável para fazer em casa. Dá para fazer com o marido, com as crianças. Dá para todo mundo fazer. É muito gostoso, não tem química, não tem conservante, aditivo. Se a gente parar para ler o que vem nos pacotinhos do pão, a gente não comeria. Olha aí, bem abertinha. E agora eu vou enrolar da ponta pra cá, tá? O comecinho acho que vocês não conseguem ver, mas ó, agora vocês já veem, ó, ela não gruda na mesa, tá vendo? Eu vou enrolando, enrolando, enrolando até o final. Olha aqui. Aqui tá a minha emenda. Essa emenda vai ficar pra baixo na forma, tá? Eu vou apoiar uma forma na outra pra vocês poderem ver. Isso. Ó, a emenda tá aqui e eu vou colocar ela com a emenda pra baixo. Acomodar ela bonitinha. Ó, a minha tem uma pintinha preta que foi o gergelim do meu outro pão que caiu aqui. Mas não tem problema. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir essas duas assadeiras com um pano e eu vou deixar até dobrar o tamanho, tá? Eu vou só dar uma limpadinha aqui nessa bancada pra gente poder falar mais um pouquinho, porque se eu sentar como ela tá, eu vou ficar com os braços tudo branco. Essa espátula, ela é boa também pra limpar aqui, ó, porque ela recolhe
o excesso de farinha super bem. Vou mostrar novamente pra vocês. Essa espátula molinha, que é bem legal. E aí tem essas espátulas que você encontra em lojas de confeitaria. Também ela funciona, ó. Ela também solta. E tem essa outra que é de passar massa corrida. Você compra também em loja de material de construção. Mas a que eu gosto mais é a branquinha, ó, que ela é molinha. Ela é meu xodó. Eu preciso até comprar mais um. Eu tô com ela já há uns 5 anos. E a vida útil dela é enorme. Ó, tirei quase tudo aqui da bancada. Eu vou só passar esse paninho pra gente poder... Vou mostrar pra vocês de novo os pães. As opções de cobertura, farinha, prontinho. Até aqui na cadeira caiu um pouquinho. Então, tá aqui. Os meus 2 pães vão crescer. Eu vou pegar um pano, vou cobrir eles e vou deixar eles crescendo, tá? Agora eu vou trazer o tripé um pouquinho mais perto. Enquanto eles vão crescendo, a gente conversa um pouquinho. Acho que assim tá bom. Oi, Maria Lúcia, tudo bem? Vou mostrar pra você os nossos pães. Fizemos 2 pães de forma, eu tô segurando aqui pra ele não escorregar. Ele já tá aqui na forma, agora ele vai crescer. Olha aqui o outro. Faça aí na sua casa. A Maria Lúcia cozinha muito bem, ela é de descendência grega e faz uns quitutes deliciosos. Vamos falar um pouquinho do pão? Então, a nossa massa do pão já tá pronta. Agora nós vamos deixar num lugar onde não bata muito vento. Então não coloque na janela para ela tomar sol, tá? Deixe ela dentro do forno desligado, no forno de micro-ondas, em cima da mesa, dentro do armário da cozinha. Eu deixo... Oi, Francisquinha. A Francisquinha fez aniversário no dia da minha live do filé de frango à milanesa, né? É uma grande amiga minha, é um prazer ter você aqui. Eu deixo, agora que a gente tá num dia bem quente, mais ou menos de 1 a 2 horas. Eu não tenho muita medida de relógio, eu tenho a medida do tamanho. Então, a gente vê o tamanho que está o pão e ele vai dobrar de tamanho. Ele vai chegar praticamente até a beirada, tá? Então, quando a gente vê que ele já cresceu o suficiente, ele tá pronto. Aí a gente já pode preparar para... Oi, Daiane, querida. A gente já pode preparar para assar. O que a gente vai fazer? Depois desse pão crescer por 1 a 2 horas. Vou repetir, quem quiser acelerar o processo de crescimento, pode aquecer o forno um pouco, desliga e coloca as massas de pão dentro do forno com ele desligado, tá? Ele vai fazer com que o pão cresça mais rápido. Ou coloca em cima do fogão também com tudo desligado depois de aquecer, que eles vão se desenvolver e crescer mais rápido. Então, vamos aguardar 1 a 2 horas o nosso pão dobrar de tamanho. Eu gosto de pincelar o pão com uma gema dissolvida no óleo. Tem gente que coloca, faz um pouquinho de café, mistura com a gema para ficar mais escuro. Aí vai do seu gosto. Tem gente que pincela só com óleo para dar um acabamento, né? Eu vou mostrar para vocês esse grandão aqui. Esses aqui eu passei gema misturada com um pouco, desmanchada com um pouco de óleo. Vou colocar os pães que estão crescendo mais para cá. Esse é meio pão, que eu fiz ele na forma inteira. Olha como ele fica brilhante. Tá vendo? Ele fica brilhante por cima, tá? Olha o tamanho desse pão. Ele deve ter mais ou menos meio quilo. Eu acho que a gente já comeu metade. Eu vou colocar ele aqui na balança.
Olha aqui, 685 gramas. A gente já comeu mais ou menos 1/3 dele, para você ter uma ideia do tamanho. E esse que a gente tá fazendo, ele vai dar 2 desse tamanho, tá? Esse eu fiz, coloquei gergelim branco e o outro eu coloquei gergelim negro. A gente sempre tem que manter o pão coberto, embalado, para ele não ressecar. Olha, 487 gramas, tá? Olha que pão. É um pão super fofinho. Eu vou cortar para vocês verem. Esse pão, ele dura mais ou menos uma semana. Se você quiser ter uma validade maior, você pode colocar ele na geladeira, tanto inteiro quanto fatiado. E você pode congelar ele também, tanto inteiro quanto fatiado. Eu acho mais prático congelar ele já em fatias. Esse é com gergelim negro. Que a Maria Lúcia, o marido dela, adora gergelim negro. Olha que delícia, Maria Lúcia. Faça aí pro seu esposo. Eu acho que fica mais fácil a gente congelar ele já fatiado, porque você vai tirando as fatias aos poucos. A Francisquinha tá comentando que coloca um pouquinho de ketchup, ele deve dar uma coloração muito bonita, né? Eu acho que ele deve dar uma coloração bem bacana. Então, o nosso pão cresceu, nós vamos pincelar gema com óleo ou gema com um pouquinho de café, ou ketchup, como a Francisquinha tá sugerindo. Vamos experimentar, vamos ver como fica. Eu acho que tudo que é informação é sempre muito válida. Pode passar manteiga derretida, óleo, o que você gostar, tá? E aí você vai colocar isso na hora de pôr no forno, não é antes de crescer, depois de crescer. Aí você pode polvilhar o que você quiser para dar um acabamento. Então você pode colocar gergelim branco, esse é um gergelim já descascado, ele vai dar uma textura, uma crocância. Essa aqui é a semente de girassol, ela é muito nutritiva também, fica bem bonito. Aqui eu separei a semente de abóbora, ela é muito gostosa, eu gosto demais de fazer o pão com a semente de abóbora. Aqui tem o gergelim negro, esse gergelim ele não foi descascado. Faça assim, Maria Lúcia, ó aqui o gergelim negro que seu esposo tanto gosta. Você pode também colocar linhaça. Aqui nós temos a semente da linhaça. Você pode colocar qualquer semente que você quiser. Quero deixar uma coisa clara para vocês. A semente da linhaça, ela é muito saudável, porém o nosso organismo, ele não quebra a casquinha da semente da linhaça, tá? A gente não absorve os nutrientes da linhaça dessa forma. Ela tem que estar sempre em pó, tá? Mas para fazer o acabamento, a decoração, a finalização ficar bonito, a gente pode estar utilizando, mas a gente não vai se beneficiar dos benefícios da semente da linhaça assim, tá? Se quiser colocar na massa, pode pegar 1 a 2 colheres da linhaça, bate no liquidificador puro, vai virar uma farinha e você coloca na sua massa do pão, tá? Aí você vai enriquecendo, você pode colocar aveia, farelo, flocos de amaranto, flocos de quinoa, o que você gostar. Olá, Thaís, seja bem-vinda. E aí você vai colocar por cima do pão e vai colocar o pão no forno, na temperatura mais baixa do seu forno. O meu forno, ele marcava 180 graus. Hoje ele não marca mais nada, porque de tanto lavar o fogão ele apagou. Então, é na temperatura mais baixa do seu forno. Você liga o forno pelo menos uns 10, 15 minutos para ele estar quentinho, para você poder colocar o seu pão lá dentro e ele já começar a crescer, tá bem? Se você quiser fazer esse pão e você acha que tá tarde, você pode fazer a massa exatamente como eu fiz, deixar ela já prontinha aqui, cobrir com um pano,
colocar dentro de um saquinho e colocar na geladeira, tá? Não pode deixar em temperatura ambiente por mais de 2 horas, porque ela vai fermentar demais e vai começar a produzir álcool dentro da massa. Então, se você quiser, você pode fazer os seus pães à noite, deixar prontinho, guarda bem num saquinho na geladeira, não pode ser congelado. Se congelar, mata o fermento, tá? Deixa na geladeira e de manhã você tira, espera aquele pão chegar na temperatura ambiente, você vai sentir a hora que você colocar as mãos, e aí você põe a gema com óleo, põe o que você gostar por cima, gergelim, sal grosso, ervas, e coloca para assar, mas só quando ele estiver na temperatura ambiente. Olá, Henrique, como vai você? Seja bem-vindo. Depois você volta lá no canal e assiste o vídeo todo. Esse pão, ele tem leite e ele tem ovo. O meu amigo Henrique, ele é vegano, ele não consome nem leite e nem ovo. Na aula passada do filé milanesa, eu ensinei a fazer um gel de linhaça que você pode utilizar no lugar do ovo. Então, se você quiser fazer, Henrique, você pode fazer trocando o ovo pelo gel de linhaça, e em vez de utilizar o leite, você pode utilizar água, leite vegetal, leite de coco diluído em água. Se for aquele de garrafinha que a gente compra, ele é bem grosso. Então, você pode diluir uma parte de leite para 2 de água e fazer esse pão vegano, tá bom? Fica aí como uma dica para você. A Débora está perguntando se a massa não umedece. Não, Débora, ela não umedece, mas você tem que deixar ela bem fechada. Eu sugiro que você faça o seguinte: ela tá com migalhas, que é a forma do meu pão, tá? Mas vamos fazer um faz de conta. Você pegaria a sua forma, vai colocar aqui dentro do saco, vai pegar um ferrinho ou vai dar um nó e vai deixar assim na geladeira, fechadinha. Dentro do plástico não vai entrar umidade. Se você colocar só com o pano, sim, aí vai entrar umidade, tá? Então, você vai pegar dessa forma, fechado, pode fechar com durex, com ferrinho, só não aperta, deixa um espacinho pro pão crescer o quanto ele quiser. Coloca na geladeira e no dia seguinte você vai tirar, vai aguardar chegar na temperatura ambiente, tá bom? E aí você vai colocar a cobertura que você gostar e vai levar ele para assar. Ele demora um pouco no forno, eu acredito que uns 40 minutos. Quando ele estiver no ponto, você vai com ele no forno, você vai tocar a superfície, você vai sentir que nem um colchão. Você vai sentir que ele tá pronto, tá? O ideal é desenformar assim que ele sair do forno. Se você precisar, você passa uma espátula, tá bom? Em volta. Tem uma espátula, deixa eu ver se ela tá aqui, que ela é muito legal para desenformar tudo quanto é coisa. É uma espátula de silicone, ó. Ela é bem fininha, olha só. Eu acho que ela tem 1 a 2 milímetros, tá vendo? E ela é bem flexível. Viu, Débora? Eu comprei na loja da Priscila. Você conhece, sabe quem é? É uma espátula muito em conta e ela ajuda muito para desenformar. Então, você vai segurar a sua forma. Deixa eu pegar a forma aqui. Você vai segurar a sua forma embaixo com um pano e vai virar ela com outro pano, tá? O pão vai vir na sua mão. Se ele não vier, você vira e vem com a espátula soltando toda a voltinha, tá? Você faz isso com o pão quente. Você vai tirar da forma, desenformando na sua mão, vai virar e deixa em cima de uma grade, tá? Se você não tiver uma grade,
você monta uma grade, tá bom? Você coloca vários garfos, você pode colocar virados para baixo, fazer uma altura para que passe ar por baixo, tá? Em cima da grade do fogão, se ele estiver limpo, de uma tábua para cortar pão, tá? E você deixa ele esfriar bem. A gente não deve cortar o pão enquanto ele tá quente, porque as moléculas dentro estão se reorganizando, tá? O fermento fresco não pode congelar. Se você congelar o fermento, ele morreu, tá? O que pode ser feito é desidratar. Aquele que a gente compra no pacotinho de algumas marcas, ele é desidratado, liofilizado, é retirada a umidade dele e ele não foi congelado, ele é seco, tá? Aí você tem uma validade muito grande. Antigamente só existiam os de quadradinhos, uns cubinhos que a gente comprava na padaria e no supermercado. Hoje ainda existem, mas ele tem uma validade menor. Quando ele começar a ficar mais escurinho, ele já perdeu a função dele. Então, eu recomendo comprar ele liofilizado em saquinhos, tá? A Débora pergunta se pode... Pode modelar bisnaguinha, você pode modelar o que você quiser. Você pode modelar ralá, não é a massa de ralá, que é um pão, tipo um pão de leite, um pão mais macio. Eu vou fazer uma live ensinando a fazer, é um pão trançado, eu vou ver semana que vem. Vocês me coloquem nos comentários o que vocês querem para a aula da semana que vem. Eu posso fazer a ralá, que é um pão judaico trançado, com uva passas, ou com chocolate, ou com frutas cristalizadas. E vou dar algumas ideias para vocês que eu faço aqui nas oficinas Kids, que as crianças gostam demais, para deixar ele com uma aparência bem diferente. As crianças gostam muito. Acho que eu vou fazer isso na quinta que vem, mas a Francisquinha quer aprender a fazer o risoto. Nós vamos fazer muito em breve um risoto. Eu tô priorizando algumas receitas, Francisquinha, que as pessoas, por conta da quarentena, elas possam fazer com os ingredientes que elas têm na casa delas. Para fazer o risoto, a gente pode até fazer com um arroz agulhinha, mas o ideal é o arroz próprio para risoto, porque ele tem tem mais amido, então ele deixa uma cremosidade maior. E eu acho que não é todo mundo que está indo para a rua e não é todo mundo que vai encontrar com facilidade. Cupcake nós podemos fazer sim, é uma ideia aí legal para fazer. E eu vou pegar uma tábua e uma faca de pão que eu esqueci de separar. Como molda no formato de bisnaguinha, você vai pegar, vai cortar a massa em bolinhas do tamanho de um ovo. Para ficar do tamanho de uma bisnaguinha, metade de um ovo, tá? O tamanho dela, uma bolinha de ping-pong. E você vai modelar ela para ela ficar redondinha. Para bisnaguinha, você pode fazer para ela ficar mais compridinha. Você só vai trabalhar com as mãos. Você vai pegar pedacinhos de massa, vai trabalhar com as mãos. Aí você põe numa forma untada e pincela a bisnaguinha pincelada com leite. Aí você passa com o pincel ou com a mão molhada no leite e coloca para assar. Ela assa muito rápido, tá? Porque ela é pequenininha, então não vai 40 minutos. A Margarida pergunta se pode fazer com fermento granulado. Pode sim, Margarida. Eu vou deixar os ingredientes, as quantidades em peso e medidas caseiras, tá bom? A Sônia... eu quero esse passo em frente, uma padaria judaica com um cheiro maravilhoso. Obrigada. A Pati, seja bem-vinda, Pati. Eu vou pegar uma faca para mostrar para vocês como a gente corta o pão. Dá para cortar ele bem fininho, as fatias não quebram. Aguarda aí só um minutinho que eu vou pegar. Pronto, já voltei. Vou colocar pra cá. Deixa eu
eu ver se vocês conseguem ver aqui, acho que conseguem. Eu vou cortar esse grandão, tá bom? Pra vocês verem. E eu vou deixar os meus pães que estão crescendo aqui no cantinho. Guardar o meu plástico, porque o plástico não é bom pro meio ambiente. Então, cuidar bem dele para poder estar utilizando nos outros pães também. Abre a massa assim, Débora. Abre a massa com... Você tá perguntando da bisnaguinha? Não, da bisnaguinha ela não vai abrir. Você pode abrir ela com o rolinho e fazer o enroladinho pequenininho, tá? Ou você pode bolhar ela na superfície. Eu vou ver se eu faço uma outra aula onde eu ensino algumas técnicas para bolhar o pão, tá? E fazer alguns formatos. A gente pode fazer bisnaguinha. Veja se vocês gostarem. Na quinta a gente faz uma massa de pão que dá até para brincar com os filhos, quem tiver com filhos em casa. Dá para fazer, ensino vocês a trançar, fazer em formato de croissant, fazer vários formatos de pão, bisnaguinha, tá bom? Eu vou pegar aqui a tábua e eu vou cortar aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Consegue. Vou tentar cortar virada pra vocês, tá? Vamos lá. A gente segura o pão e vai cortar com a faca. Vai no movimento de vai e vem. Olha aqui. Ó, tá mais fininho que o meu dedo. Olha aqui. Bem fininho, tá? Vou cortar mais uma. Aí a gente segura pra ele não cair. Olha aqui. Olha que pão maravilhoso. É molinho. Olha isso aqui. Fofinho. É muito gostoso. Olha essa massa, olha. É um pão molinho. Ele é úmido dentro, é bem saboroso. A Margarida Matos está dizendo que os pães duram até 3 meses congelados, desde que sigam direto o processo de resfriamento e embalagens. Isso mesmo. Assim que o pão sair, você resfria, embala, coloca a etiqueta com a data e coloca no freezer, tá? Você pode ir retirando as fatias aos poucos e ir consumindo. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Quero fazer um pedido para vocês. Quero que vocês vejam todos esses pães, que eu não vou mostrar a marca aqui, é que vem nesses saquinhos. E não comprem mais. Façam o seu pão em casa. É muito mais saudável, é muito mais gostoso. Nós estamos numa era de sustentabilidade. Vocês viram como é fácil fazer, tá bom? Façam aí na sua casa, acaba virando uma brincadeira bem legal para fazer. Eu quero dar só mais uma dica. Essa receita que eu fiz, ela dá 2 pães de meio quilo. Ou um pão grande de 1 quilo, tá? Na receita, vai um ovo. Se a receita for muito para você, você não quiser presentear ninguém, ou não tiver quem presentear, ou não quer congelar, quer fazer apenas um pão, um só, você vai usar meio ovo. Aí você vai me perguntar, como usa meio ovo? Usa gema ou usa clara? O que que você faz? Você bate o ovo, a gema com a clara, e divide em 2 copinhos. Utiliza só um,
tá bom? O restante dos ingredientes é muito fácil você dividir ao meio. Só o ovo que fica essa dica para vocês. A sua forma é menor, não tem importância, Francisquinha. Você pode fazer em qualquer forma, tá? Você pode fazer em duas, você pode fazer numa forma de buraco no meio, você pode fazer numa assadeira, um ao lado do outro, também é possível. Você pode fazer um e fazer bisnaguinha dos outros. Tem muitas opções. Vai ganhar uns quilos na quarentena. Olha, esse é um pão que ele não tem muita gordura e o pão é vida, né? Para quem pode consumir o glúten, ele é fantástico. Para quem não pode, tem outras técnicas, outras receitas. Eu vou ensinar vocês também aos pouquinhos, para quem precisar, quem gostar. E a gente tem que se exercitar. Então coloca uma musiquinha, dança, se movimenta um pouco, faz um pouco de exercício, capricha na alimentação, coma bastante fruta, verdura, tenta fazer um prato equilibrado. E ter um pão desse dentro de casa não é um luxo, é uma necessidade. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. A receita e o modo de fazer, Débora, a hora que acabar a live, eu vou só lavar as mãos, eu vou digitar os ingredientes, aí você volta, assiste a live que lá tem o modo de preparo, tá bom? É só misturar tudo. Você assiste para ver o ponto certo da massa, é bem facinho de pegar. Eu quero agradecer a todos. Meus pães sempre ficam duros depois de esfriar. Não sei o que estou fazendo de errado. Você pode estar fazendo algumas coisas. Uma delas é estar colocando farinha demais, tá bom? Não sei se você assistiu desde o início. A massa, ela não pode acrescentar muita farinha. Aquela massa que soltou 100% da mão, tá com farinha demais, tá bom? Então, tenta fazer com um pouquinho menos de farinha, utiliza aquela espátula que eu mostrei, que ela vai ajudar você a soltar ela da mesa. Tenta fazer com um pouquinho menos de farinha. Veja se você consegue. Se não conseguir, me chama. A gente faz uma aula online, tá bom? Eu faço um vídeo, mostro pra você. Você me mostra como você faz e vamos chegar no ponto certo, tá? Vai dar certo sim. Faça com fé, faça com amor. Pense que você está colocando toda a energia aqui, que a sua família vai comer. Eu quero agradecer imensamente a Margarida Matos, que acompanhou essa live aqui comigo. É uma honra, estou até emocionada. É um privilégio ter sido sua aluna, ter aprendido tanto com você. Muito, muito obrigada, que Deus lhe abençoe. E agradeço a todos, quem puder compartilhar. Quinta-feira vamos estar aqui de novo em mais uma aula. Um grande beijo a todos, uma ótima noite e vou ficar aqui com o meu pão. Tchau, tchau, obrigada.